Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa no canal O Mago do Realismo. Eu vou falar da grande maioria. A grande maioria, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. A grande maioria é que julgam estar com a razão. Na realidade, a grande maioria é sempre o rebanho, é sempre a massa. A minoria, sempre a minoria, é que é massacrada, entendeu? Na realidade, a minoria não tem voz, a minoria ela é sufocada e sempre pela grande maioria, né? Vemos o caso das religiões, vemos o caso dos preconceitos, desses grupos, das pequenas minorias, né? Por exemplo, do LGBT, né? Porque eu sou contra qualquer forma de preconceito, de discriminação. Eu sou simpatizante, né, desses grupos, entendeu? Não gosto de rótulos, entendeu? Eu não gosto de chegar e me afirmar e falar que eu sou heterossexual. Detesto rótulos que eu sou heterossexual, né? Ridículo isso. Porque, então eu não gosto de rótulos, entendeu? Eu já sou um homem do século XXI. Porque o sexo biológico, nós nascemos com o sexo biológico. Só o sexo é biológico. Aí depois, o gênero e a sexualidade, elas surgem no indivíduo com a interação com o meio. Então, o fato dele nascer com sexo biológico não significa que ele tenha que ser aquilo que condicionaram ele a ser. Então, eu sempre estou do lado das minorias, porque a grande maioria ela nunca está com a verdade. O nazismo teve muitos seguidores. A Igreja Católica apoiou o nazismo. A Igreja Católica se apoiou, se enriqueceu com o roubo, com o ouro que foi pilhado pelos nazistas. Então, a verdade, a razão, nunca está com a grande maioria. Nietzsche morreu no anonimato. Rosalind Franklin, que foi a pessoa que conseguiu definir, fotografar o cromossomo, ela morreu no anonimato, com câncer no ovário. E Mary C. Wilkins, James Crick e James Watson é que acabaram ficando com a fama do desenvolvimento das pesquisas pertinentes aos cromossomos. Schopenhauer também, que influenciou muito, Arthur Schopenhauer, que influenciou muito Nietzsche, também morreu no anonimato. Foram incompreendidos. O Darwin é incompreendido até hoje, o grande evolucionista britânico Charles Darwin. Ele até hoje ele é incompreendido, entendeu? E foi incompreendido também na época. Freud, também Sigmund Freud, até hoje a psicanálise ela gera polêmicas. Imagina na época do Freud, ali no final do século XVIII, no final do século XIX. Então, quanta polêmica isso gerava na sociedade vigente da época. Se até hoje as pessoas não conseguem entender Sigmund Freud, a psicanálise, então eu observo que a grande maioria é massificada, a grande maioria é rebanho, é gado. Elas precisam de seguidores, elas precisam de líderes, elas estão sempre procurando um salvador, quem possa conduzi-las. Ela precisa de cabresto. Elas não são capazes de discernir o certo ou errado através de uma ética própria, desvinculada de religião, porque a religião ela não traz nenhum bem à sociedade. A religião é a base de muitos preconceitos. Você vai ver ali na Bíblia um Deus homofóbico, você vai ver no Novo Testamento uma homofobia, você vai ver que muitas pessoas, até hoje, elas são preconceituosas. Elas perseguem sempre as minorias, né? Os ateus também são as minorias.
Então nunca, nunca a verdade, nunca ela estará ao lado da grande maioria. Vox Populi, Vox Dei, a voz de Deus é a voz do povo. Essa voz ela é uma voz totalmente equivocada, é a voz dos ignorantes, é a voz dos massificados, é a voz do rebanho. O cristianismo sempre foi usado como forma de controle social. Quando os portugueses foram para o Japão e levaram os jesuítas para o Japão, e os jesuítas começaram a cristianizar os japoneses, quando eles perceberam isso, que eles estavam cristianizando para estabelecer o domínio político, os samurais expulsaram os portugueses do Japão, porque eles perceberam que eles estavam cristianizando a população para o domínio político. Então, a religião ela só serve como forma de controle social, né? Como diz o Freud, né? Nós temos os nossos pais ou as pessoas responsáveis. Aí ele substitui por um grande pai imaginário, né? Porque deuses não existem. Deuses são frutos da imaginação humana. Cada religião ela vai falar que a verdade, o caminho, a luz. Inclusive Horus, há 3.000 a.C., também, essa frase é de Horus, já vem de Horus há 3.000 anos antes de Cristo, que ele também dizia que era a verdade, a luz e o caminho. Então, vamos deixar de nos comportar como rebanhos. Vamos separar o joio do trigo, entre aspas. Sempre aonde você vê que há uma grande aglomeração, uma grande multidão, aonde você vê que há uma unanimidade, aonde não está a razão está sempre com a minoria, né? Se a razão estivesse com a maioria, se a verdade estivesse relativa, a verdade relativa estivesse com a maioria, haja vista que verdades absolutas não existem, se ela estivesse com a maioria, simplesmente a história não demonstraria o contrário, porque a história sempre demonstra o contrário. Sempre os grandes homens foram incompreendidos. O Nietzsche falava, foge da praça pública, porque a praça pública é onde tem a praça pública. Ele estava se referindo então ao rebanho, à massificação, né, a gado. Então, porque a natureza ela conhece a diversidade, a multiplicidade. Nelson Mandela dizia que o homem não nasce preconceituoso, ele aprende a ser preconceituoso. Ele aprende a ser preconceituoso. Preconceito é sempre produto da ignorância. Então eu venho fazer esse vídeo aqui, mostrando o meu apoio sempre às minorias e que eu combato qualquer forma de discriminação e de ignorância. Entendeu? Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo. Muito obrigado pela atenção de todos.